Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Saudar a todos, cumprimentar aqueles que ainda não cumprimentei. E é um gosto estarmos juntos com um propósito novo ao virar deste... É sempre um tempo de mudança, não é? Quando as férias terminam e o trabalho começa, parece que é um novo ano, não é? Mas eu sei que no Brasil as coisas são um bocadinho diferentes, não é? As férias coincidem com o fim do ano, então dezembro e janeiro as coisas casam. Aqui é um bocadinho diferente, nós temos a mudança do ano em dezembro e temos esta mudança das férias para o trabalho em agosto e setembro. Mas, tal como já temos vindo a considerar, nós vamos iniciar este domingo uma nova série no Livro dos Atos, onde estaremos nos próximos meses. E estamos expectantes, ansiosos com aquilo que Deus vai trazer aos nossos corações, porque de facto é uma jornada imensa, linda, maravilhosa, que esperamos que Deus fortaleça a nossa fé, o nosso coração, nesta série que tem o título Uma Igreja em Movimento. É o título da série, Uma Igreja em Movimento. E o texto de hoje era Atos, claro, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. É esse o texto desta manhã. O título da mensagem é Pés assentes na terra e olhos fitos ou firmados no reino. A verdade é que Jesus está vivo, irmãos. A verdade é que Jesus ressuscitou dos mortos e que a sua história continua e se estende à sua igreja e se estende a nós, deve mudar completamente a nossa visão das coisas, de tudo o que está à nossa volta, de tudo o que nós compreendemos, de tudo o que nós entendemos acerca dos tempos, das épocas e do que está para trás e do que está para a frente. E deve-nos fazer colocar os nossos olhos bem firmados no reino dos céus. No reino dos céus, aquilo que o Senhor Jesus veio anunciar e pregar. Vou ler o resumo que está na publicação das redes sociais, não sei se já todos viram, foi publicado ontem ao fim do dia, e diz o seguinte: o livro dos Atos é a história de como o próprio Cristo ressurreto continua a agir no mundo através do Espírito Santo e do seu povo. Somos apresentados a homens e mulheres comuns, frágeis e falhos, tomados por uma mensagem tão poderosa que não puderam guardar para si mesmos. A narrativa não é um manual de técnicas para o crescimento da igreja, mas um testemunho vivo de que o Evangelho, quando querido e anunciado, atravessa barreiras culturais, sociais e espirituais. O que move a igreja não é estratégia, mas a realidade de um rei que venceu a morte e a presença ativa do Espírito Santo no seu povo. Portanto, Atos dos Apóstolos coloca em evidência uma igreja em movimento. Uma igreja que nasce, vive e se desenvolve pela boa nova, a boa notícia, a grande notícia de que Jesus vive, reina e salva. O livro dos Atos é a continuação da história de Jesus. Podemos dizer. A história de Jesus não termina nos Evangelhos, ainda que alguns quisessem que ela terminasse nos Evangelhos. Mas a narrativa continua através do Espírito Santo e do seu povo. Atos leva a história de Jesus mais adiante. Mostra-nos como e o que Jesus continua a fazer e a ensinar. Sim, Jesus continua a fazer coisas e a ensinar coisas, mesmo após a sua ascensão aos céus. Mesmo após já não estar entre nós. Como é que isso é possível? Como é que isso é feito? Através de homens e mulheres comuns, frágeis e falhos, como lemos. Como nós. Pessoas como nós. É através de pessoas como nós que a sua história continua. É através de testemunhas como nós, testemunhas imparáveis, que Cristo vive e reina. Lucas é o escritor, é o autor deste livro dos Atos dos Apóstolos. E ele retoma o fio narrativo do seu Evangelho, do Evangelho de Lucas, e mostra o programa de Cristo para a igreja. O que está perante a igreja para fazer. Atos apresenta aquilo que a igreja
tem para fazer. O que Cristo dá à Igreja para ela fazer. Portanto, é uma história que atravessa barreiras. Barreiras culturais, sociais e espirituais. O livro dos Atos. Podemos resumi-lo em 3 palavras, ou 3 movimentos muito simples. Ascensão, descida e a expansão. A ascensão de Cristo aos céus, a descida do Espírito Santo e a expansão do reino. O crescimento do reino, o crescimento da Igreja. São 3 palavras que definem ou resumem de uma forma muito breve, é claro, o livro dos Atos. Irmãos, se quisermos efetivamente crescer, se a Igreja do Silveiro quer crescer, se nós queremos crescer como filhos de Deus, então este é o manual. Este é o manual que devemos ler. Este é o manual que devemos buscar. É aqui que devemos buscar os princípios para esse crescimento. O que move a Igreja, está lá escrito e já lemos, não é estratégias, não é modelos, mas é a realidade de um rei que venceu a morte e que habita na sua Igreja pela presença do Espírito Santo no meio do seu povo. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Até aqui o texto. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esta semana nós fomos inundados, impactados com uma notícia, com um acidente terrível, não é? Lá em Lisboa, o elevador da Glória, é um nome interessante, descarrilou. E dentro desta história trágica de várias mortes, bastantes feridos, houve uma história dentro da história que inquietou ainda mais a nossa percepção. Um menino de 3 anos sobreviveu ao acidente e as primeiras notícias diziam que o seu pai tinha falecido e a sua mãe estava em estado bastante grave no hospital. Com base na notícia da morte deste homem, a família da Alemanha, todos eles são alemães, vieram a Portugal para reconhecer o corpo. Eles dirigiram-se ao Instituto de Medicina Legal para reconhecer o seu filho, creio que foi os pais que vieram, e procuraram entre os mortos aquele que tinham dito que tinha morrido e que era o seu filho. Começaram a procurar e não conseguiram identificar aquele que era o seu filho. Não estava ali, não estava presente. Passado algum tempo mostraram a fotografia do seu filho a um polícia que ali estava. E ele disse: espera aí, essa pessoa é um dos feridos por identificar. É uma das pessoas que está no hospital e que afinal não morreu. Aquele filho daqueles pais tinha morrido. Na sua percepção, nas notícias que tinha recebido, tinha morrido. Mas não tinha morrido.
estava vivo. Aquela criança, durante um dia ou mais, foi órfã. Ou pelo menos as notícias apresentavam isso. E ela deixou de ser órfã. Conseguimos imaginar o que esta família passou? De onde estava para onde foi? Conseguimos imaginar a dureza da notícia da morte de um familiar e a vitória que existe com a notícia de que afinal o homem não estava morto. O seu querido familiar não tinha morrido, mas estava vivo. Conseguimos imaginar a mudança nos sentimentos desta família. Eles experimentaram um pouco daquilo que é a ressurreição. Este homem não estava morto e reviveu. Este homem nunca morreu. Mas para aquela família o sentimento foi de que como se o seu querido tivesse ressurgido dos mortos. Jesus morreu. E não era uma falsa notícia. Mas Jesus ressuscitou. Entendemos a verdade de que Jesus ressuscitou é uma verdade que muda completamente toda a história. Que muda a história dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que seguiam o Senhor Jesus. Compreendemos isso? É aí que Lucas começa. Na verdade da ressurreição. Na verdade inquestionável, verdadeira. Verdade verdadeira é um bocado estranho dizer. De que Jesus ressuscitou. A todos estes também se apresentou vivo. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou vivo. A ressurreição, irmãos, não é um detalhe, um pequeno pormenor na vida cristã. Como nós dizemos e redizemos muitas vezes, a ressurreição é o fundamento da nossa fé. A ressurreição garante que Jesus é o Rei do reino dos céus. É aquele que venceu a morte. Nós adoramos a Cristo como cantamos, como temos feito neste dia e todas as vezes que estamos juntos. Adoramos o Cristo vivo, que passou pela morte de uma forma passageira, mas que comprovadamente a venceu. Ele venceu a morte. E as várias aparições do Senhor Jesus aos discípulos que Lucas aqui enuncia e que são relatadas nos Evangelhos foram provas incontestáveis desta verdade, desta obra sobrenatural de Cristo, desta afirmação clara de que Cristo era o Filho de Deus. E era muito importante que ele fosse visto pelos apóstolos, que eles fossem testemunhas claras de que Jesus tinha ressuscitado. Eles precisavam de pregar aquilo que tinham visto, não aquilo que lhe tinham contado. Fazia toda a diferença. Os apóstolos pregarem acerca de uma coisa que tinham visto e experimentado, de uma coisa que alguém lhes tinha contado. E Jesus apareceu-lhes exatamente para isso. Porque eles precisavam de ser capacitados e preparados para serem testemunhas. E testemunhas oculares de que Jesus tinha ressuscitado. Os apóstolos precisavam ser preparados para serem os anunciantes do reino dos céus. Era uma prova. Mas reparem como Lucas diz que as aparições não serviram apenas de prova. Jesus não usa as aparições apenas para dizer eu estou vivo, eu estou aqui, olhem para mim, ainda que isso aconteça. Mas Cristo continua, nestes dias em que vai aparecendo aos discípulos depois da sua ressurreição, continua a agir, continua a ensinar. O seu ministério continua. O seu ministério não termina naquele dia em que ele morreu na cruz, mas após a sua ressurreição ele continua a ensinar. Continua a trazer coisas, a relembrar coisas, a guiar os discípulos. Portanto, não é apenas uma memória que fica guardada, mas é uma realidade viva na mente dos apóstolos. Jesus conclui a sua missão nesta terra, morrendo na cruz, ressuscitando gloriosamente, mas antes de partir, e de partir definitivamente até voltar novamente,
Ele toma o cuidado de instruir os discípulos. Ele toma o cuidado de garantir que o ministério que ele tinha trazido a esta terra continuasse por meio dos apóstolos, dando-lhes aquilo que era necessário para esse efeito. Lucas chama-os de mandamentos. Isso revela-nos o cuidado de Jesus pela instrução do Evangelho. Fica claro nestes versículos, nestes primeiros versículos de Atos, que o ministério de Jesus tinha de continuar. Fica claro que o ministério de Jesus iria continuar. Iria continuar através dos discípulos. Após a sua ressurreição, irmãos, há relatos impressionantes acerca dos encontros que Jesus tem com os seus discípulos. Em Lucas 24, Jesus aparece no meio deles e pergunta-lhes: por que estáis perturbados? Por que estáis perturbados? Por que estáis preocupados? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Lembramos tão bem o episódio com Tomé e a clara definição de o que é a ressurreição. Tomé mostra-nos claramente a importância da verdade de que Jesus ressurgiu dos mortos. Quando Tomé vê o Senhor Jesus, vê as suas mãos, vê o seu lado, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Há razões para crer em Ti. Vê as minhas mãos, os meus pés. Lá em João 20 e 21 diz o texto que os discípulos estavam reunidos, trancadas as portas, tudo fechado, para que ninguém os incomodasse, e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz. No momento destes, num momento tão difícil como este, Jesus anuncia a paz sobre os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Era necessário que os discípulos tivessem a consciência de que o ministério de Jesus era para continuar. E como o Pai tinha enviado a Jesus o seu próprio Filho, agora Jesus enviava os apóstolos. E enviava-os para todo o lado, como já vimos. Ainda em João 21, quando Jesus aparece lá naquela praia, naquele episódio tão lindo, tão belo, em que os discípulos estão a pescar, voltaram à sua atividade normal, voltaram à sua antiga atividade, e de repente alguém vê um vulto na praia. E eles identificam: espera aí, é Jesus. Pedro corre, não é? Ou nada e corre pelo mar, pronto, imaginemos qualquer coisa assim, e está com Jesus. E Jesus diz, por 3 vezes, a Pedro: o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O ministério de Jesus tinha de continuar. E eram os apóstolos que estavam a ser incumbidos dessa missão. Eram os apóstolos que tinham a missão de continuar o Evangelho. Portanto, irmãos, a Igreja vive essencialmente de um Senhor, de um Rei que instrui, de um Rei que guia, que está vivo e que nos apresenta a missão e nos capacita para isso. Vale a pena crer em Cristo, meu amigo. Ninguém neste mundo, ninguém nesta história, ninguém na história viveu de uma forma tão perfeita como Jesus e cumpriu tudo aquilo que disse. Jesus ressuscitou. Há razões para creres em Cristo Jesus. Há razões para creres nele como teu Senhor, como teu Salvador. Não há outra solução para a tua vida a não ser Jesus. Crê neste Senhor. Crê nele como teu Senhor. Neste que ressuscitou dos mortos. Neste que se apresentou vivo. Neste que esteve com os seus discípulos durante 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Dos versículos 4 ao versículos 8, Jesus começa a falar ou a relembrar acerca da chegada do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que move a Igreja, já dissemos ao início, não são técnicas, não são estratégias, mas é o poder de Deus através do Espírito Santo que habita na sua Igreja e a capacita a mover-se, a crescer, a avançar. Irmãos, olhando para estes mesmos episódios após a morte do Senhor Jesus, nós vemos muitas vezes, e até antes,
o Senhor Jesus a ensinar várias coisas importantes à mesa. Várias vezes nós vemos que a expressão comendo com eles, diz o versículo 4, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus teve comunhão com os seus discípulos muitas vezes à mesa. Quase que podemos dizer que Jesus tinha um bocadinho de português, não é? Todos nós gostamos de decidir coisas à mesa. Há negócios que começam a alinhavar-se nas salas, nos escritórios, mas o aperto de mão é feito à mesa. Quando as pessoas almoçam e combinam as coisas e fica tudo tratado. Parece que Jesus era um bocadinho português. Jesus disse muitas coisas importantes aos seus discípulos sentados à mesa, no momento de comunhão. Lembramos vários momentos desses. Na última ceia, que momento sublime, em que Jesus reúne os seus discípulos a poucas horas de ser levado até à cruz. Num momento íntimo, totalmente privado entre Jesus e os seus discípulos. E como ele anuncia o Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo naquele lugar. O Consolador virá, Paracletos, o Espírito da verdade, que vos guiará. Naquele momento, à mesa, Jesus anunciou a chegada do Espírito. Na praia, naquele episódio que já mencionámos há pouco, depois de Pedro e os discípulos irem até ele, o que é que eles fazem? Reúnem ali uns peixinhos, imaginemos que assaram os peixinhos à beira da praia, e à mesa, Jesus começou a ensinar. Começou a dizer a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E é dito pelo Senhor Jesus que eles deviam ficar em Jerusalém. Eles deviam permanecer em Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. Mesmo que fosse um lugar, e era de certeza absoluta, irmãos, um lugar com um significado negativo para eles. Pelo menos pelo histórico mais recente. Um lugar onde eles tinham visto o seu Senhor morrer. Um lugar onde eles tinham visto as suas esperanças quase esmoronar-se com a morte do Senhor Jesus. Jesus diz que era nesse lugar, nesse mesmo lugar, que eles deveriam esperar para que Cristo fosse agora exaltado. Era em Jerusalém, e é em Jerusalém que iria começar um novo testemunho. O testemunho da sua vitória sobre a morte. Foi em Jerusalém que Jesus morreu, mas é em Jerusalém que surgem as primeiras notícias de que ele ressuscitou, de que ele está vivo. Era ali, e tinha de ser ali, que eles deveriam esperar o cumprimento da promessa do Pai. O cumprimento da promessa do Pai, porque o Espírito Santo é um dom prometido pelo Pai e um dom dado também por Jesus, o Filho. Diz o versículo 5 que João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eles deviam esperar ali em Jerusalém, porque iria acontecer isto. O Espírito Santo viria, e agora não como João fazia, que era batizar para o arrependimento, em que ele apenas anunciava ou apontava para a necessidade do batismo verdadeiro, o batismo em Cristo. Agora, eles seriam batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceria, passaria a habitar no meio daqueles que criam. E através do Espírito, a Igreja, os filhos de Deus, tornam-se a habitação de Deus. Tornam-se o lugar, entre aspas, onde Deus habita. Deus passa a partir daquele momento a fazer habitação, a morar naqueles que criam em Cristo Jesus. E com esse batismo, com essa descida do Espírito Santo, eles foram capacitados. Eles receberam poder para testemunhar das verdades do Evangelho. Sim, receberam poder para testemunhar das verdades do Evangelho. O versículo 6, irmãos, mostra-nos uns discípulos ainda um pouco confusos. Eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Os discípulos ainda mantinham, de alguma forma, os pés e a visão muito assentes na terra. Muito assentes naquilo que era terreno, naquilo que era o seu contexto, a sua dinâmica.
Ainda estavam com a perspectiva muito centrada no chão, naquilo que eles viviam. Mas Jesus diz que eles deviam esperar em Jerusalém, mas não ganhar raízes e em Jerusalém. Eles deviam esperar em Jerusalém, mas Jerusalém não devia agarrá-los. Eles não deviam estar agarrados a essa realidade. Jesus não veio para vencer os romanos. Jesus não veio para restaurar um reino físico através da força. Mas Jesus veio para estabelecer um reino de Deus, que é estabelecido no coração daquele que crê. No coração daqueles cujo Espírito Santo tem uma ação transformadora. O Evangelho, o reino de Deus, não tem limites geográficos, nem políticos, nem culturais. E talvez os discípulos ainda estivessem muito preocupados com essas coisas, com aquilo que é cultural, a sua cultura, a sua política, a sua geografia. Mas o reino de Deus abrange todos os povos, de todos os lugares e de todas as nações. Irmãos, se a nossa visão do reino de Cristo se circunscreve às pessoas, ou apenas às pessoas que se reúnem connosco nestas 4 paredes, e ao território que nós pisamos, então estamos ainda com uma visão incompleta do que é o reino de Deus. O reino de Deus é isto, mas não é só isto. O reino de Deus é muito maior do que apenas a Igreja do Silveiro. O reino de Deus envolve muito mais do que a nossa realidade terrena. Ainda que seja a nossa realidade terrena e a nossa igreja, a Igreja de Cristo no Silveiro, seja parte do reino de Deus. Mas podemos e devemos ter cuidado para que o Silveiro não se torne a nossa Jerusalém. Senhor, será este o tempo em que restauras o reino em Israel? Senhor, será este o tempo em que Tu nos darás tantas coisas e mais coisas e mais coisas? O nosso espaço político não deve determinar a nossa esperança, porque a nossa esperança única e final está no reino eterno dos céus. Essa é a nossa esperança. E não devemos copiar os discípulos na sua insensatez ou na sua falta de informação ainda aqui. Senhor, será este o tempo em que restauras a nossa política, a nossa geografia, a nossa cultura? Não. O reino não é limitado a um espaço, a um território. A missão é universal. E o Espírito vem para isso. A resposta de Jesus mostra exatamente isso mesmo. Em resposta a esta pergunta: Senhor, vais restaurar o nosso território, o nosso país, a nossa nação, vais nos tirar das prisões deste povo dominador e opressor que é o Império Romano? É para isso que vem o Espírito. É para isso que o Espírito vai morar em nós, para nos dar todas essas coisas, Senhor. E o Senhor esclarece muito bem: não vos compete conhecer tempos e épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até aos confins da terra. Há uma ligação clara entre este versículo 8 e Mateus 28. Aquilo que nós chamamos a grande comissão, em que o Senhor Jesus diz: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente por onde? Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus dá o mandamento: ide, façam. E agora diz: façam-no assim, porque vós sereis revestidos deste poder. Em vez de lhes dar a conhecer tempos e épocas, em vez de lhes dar a conhecer vitórias sobre questões políticas, eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo, essencialmente para quê? Para serem testemunhas. O Espírito Santo reveste a sua igreja, capacita a sua igreja para ser testemunha do Evangelho de Cristo. Nós estamos em condições de ser testemunhas reais do Evangelho de Cristo. Porquê? Porque o Espírito habita em nós. O Espírito Santo nos capacita a isso. Para os tempos que se seguiam na vida dos apóstolos, era preciso, de facto, que o Espírito agisse neles com poder e autoridade. O que é que nós vimos, por exemplo? Os discípulos a fazerem o quê? Milagres,
Pedro a curar. Isso era o poder do Espírito. Era necessário que esse poder fosse visto para haver uma identificação clara. Portanto, as palavras de Jesus aqui anunciam desde já esse poder que viria sobre os discípulos, que viriam sobre aqueles que testemunham de Cristo Jesus. E anuncia desde já os resultados dessa capacidade de testemunhar de Cristo. Falam-nos já da expansão geográfica do reino de Cristo. A expansão geográfica da Igreja, que é narrada no livro dos Atos, que vamos verificar nos próximos meses. Atos 1:8 é então um pequeno rascunho, ou um pequeno esboço de todo o livro dos Atos. Porque de facto é isto que vai acontecer. É isto que nós vamos ler nos próximos meses, nas próximas semanas, vez após vez. É os discípulos a serem testemunhas do Evangelho de Cristo em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Porquê? Porque estavam revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque foram capacitados para isso. A Igreja recebe um poder tremendo da parte de Deus, irmãos. Um poder tremendo. Na palavra, o original desta palavra poder, ela tem o sentido de força, de capacidade, de energia, de alguma coisa que está em ação. Vem da raiz de onde temos palavras como o dinamite ou a dinâmica, que muitas vezes vemos o apóstolo Paulo também a usar. Portanto, este poder não é uma mera capacidade humana, um mero poder humano, mas é algo que vem de Deus. É uma capacidade sobrenatural concedida por Deus para cumprir uma missão específica de testemunhar de Cristo até aos confins da terra. Há poder. Deus reverte a sua Igreja de poder para ser testemunha do Evangelho de Cristo. Mas o Espírito é poder para testemunhar. O Espírito serve-nos de consolo, de conforto, claro que sim. O Senhor Jesus chama-o de Consolador. Há consolo. Deus habita em nossos corações. Deus instrui-nos, Deus guia-nos, Deus lembra-nos das verdades. Deus capacita-nos para compreender a palavra. Mas parece-me que muitas vezes esquecemos esta capacitação do Espírito Santo que nos dá de sermos testemunhas, de falarmos do Evangelho, de vivermos o Evangelho, de mostrarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Aqui a palavra é clara. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A vossa missão é falar de mim. A vossa missão é falar daquilo que vocês viram. A vossa missão é falar daquilo que vocês creem. A vossa missão é falar daquilo que vocês têm entendido e compreendido das palavras. Portanto, a Igreja em movimento não depende de recursos ou de números, mas da presença do Espírito. Muitas vezes nós estamos muito agarrados àquilo que temos e que não temos, aos recursos que temos. O que é que nós podemos ou não podemos fazer com aquilo que temos? Seja recurso que seja, numérico, dinheiro, força, energia, saúde, o que quer que seja. Muitas vezes nós nos limitamos a nós próprios porque achamos que não temos recursos suficientes para fazer avançar a obra de Cristo. E esquecemos-nos que uma igreja em movimento não depende disso. Não depende dos recursos que temos. Depende daquilo que Deus já nos deu. E é tudo. Nós temos tudo aquilo que necessitamos para que o reino avance. Isso é o Espírito Santo, que nos preenche, que nos capacita. Portanto, cada crente, cada filho de Deus é chamado a ser uma testemunha real da sua fé em Cristo Jesus. A missão não é apenas de alguns, a missão é de todos nós. Todos nós. A missão é da Igreja. É de todos nós. Todos nós somos capacitados e estamos capacitados para sermos testemunhas de Cristo, porque o Espírito habita em nós. Isto é uma realidade para aqueles que creem. A partir do versículo 9 até ao versículo 11, Lucas fala-nos acerca da ascensão de Cristo. Diz estas palavras: foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos eles. Todos viram, todos contemplaram, até que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eles deixaram de ver Jesus, mas continuavam a olhar para o céu, estando os olhos fitos
Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos brancos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu. Mas este episódio, a ascensão de Jesus, é um momento de profunda glória, em que Jesus volta para o Pai. Depois de vir a esta terra, de pisar a mesma terra que nós, de morrer em nosso lugar, de ressuscitar, Ele vai ter com o Pai novamente. Que momento mais glorioso é este? Em que Jesus volta para o lugar de onde veio para nos vir buscar. Esta subida que é visível passa a mensagem de uma obra totalmente consumada. A obra estava feita. Estava consumada. Jesus diz na cruz: está consumado. Mas agora, depois da sua ressurreição, tudo está feito. Está tudo entregue. Estão todas as condições reunidas para que o ministério do Senhor Jesus continue, para que o Evangelho, o Evangelho e o Reino dos Céus avance. Está consumado. O Filho está de volta à mesma glória que sempre teve junto do Pai. E é junto do Pai que Ele continua a interceder pela sua Igreja, aguardando o dia em que o Pai virá buscar a sua noiva e a entregará santa e irrepreensível ao noivo para as bodas do Cordeiro e o estabelecimento do seu reino da glória. Há uma promessa de retorno do Senhor Jesus. Há uma promessa de que Jesus voltará para nos buscar. Jesus voltará da mesma forma como os discípulos o viram subir. E o retorno prometido é a esperança que sustenta o testemunho. Olhamos para este episódio e dá-nos a sensação de que os discípulos se distraem ali uns breves momentos. Jesus ascende aos céus e uma nuvem encobriu os seus olhos. Mas eles continuavam, segundo a expressão, com os olhos fitos no céu. Bem, talvez já houvesse ali alguma saudade, não é? Passado alguns segundos. O Senhor Jesus já não é visto. Ele já tinha ascendido. O meu Senhor foi embora. E eles continuavam com os olhos fitos no céu. Normal. Mas eis que aparecem dois homens vestidos de branco ao lado deles, perto deles, que lhes dizem: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Dá a ideia que os discípulos estavam com os pés na terra e com os olhos fitos no céu. É isso que o texto nos diz. Eles estavam com os pés na terra e com os olhos no céu. A igreja deve estar assim, com os pés na terra. Porque isso é ser igreja. Enquanto aqui estamos, nós estamos com os pés na terra. E isso, que significado é que tem para nós? É que nós precisamos de continuar. Precisamos continuar a servir o nosso Senhor, a ser testemunha dele, a trabalhar na sua obra, testemunhar aqui e agora de quem Ele é. Mas em vez de estarmos com os olhos simplesmente no céu, nós precisamos ter os nossos olhos fitos no reino. No reino de Deus. Não olhar para o céu de uma forma abstrata, mas olhar para o céu de uma forma esperançosa. É isso que os dois varões vestidos de branco vêm dizer aos discípulos. Olha, não estejam a olhar para o céu só para olhar para o céu, porque Jesus já foi, mas olhem para o reino. Porque este mesmo Jesus que subiu, como vocês viram, Ele voltará. A esperança esteja nele. Não apenas fixados no imediato, a olhar para coisas abstratas, a pensar naquilo que foi, mas olhem para o reino. Olhem para a vossa missão. Olhem para aquilo que têm para fazer. Não devemos ficar paralisados, irmãos, a olhar para o céu. A nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade oca, vazia, em que nós simplesmente nos alimentamos constantemente, vimos à casa de Deus, estamos aqui e mais nada. E ficamos por aí.
Isso é ter os pés na terra e os olhos a olhar para nada. Mas a nossa espiritualidade, nós somos chamados a não estarmos apenas enterrados na terra, mas a estarmos, por um lado, ativos nesta vida, sendo testemunhas de Cristo, mas conscientes de que o reino de Cristo precisa de avançar. Portanto, o nosso testemunho do Evangelho é o cumprimento da missão que Cristo nos deu. Precisamos de o fazer enquanto os nossos pés calcam esta terra. Precisamos de pregar a mensagem da esperança, viver essa mensagem da esperança e esperar claramente pelo regresso do nosso Senhor. Mas enquanto isso, precisamos de avançar, com os olhos fitos no reino, pregando a mensagem que este mundo precisa de ouvir, num contexto de injustiça total, num contexto de sofrimento e de falta de esperança. Cristo é a esperança para nós e para aqueles que nos rodeiam. Quero concluir olhando ainda para esta expressão, para este momento em que estes varões galileus aparecem. E lembrar um episódio em que também 2 varões galileus aparecem às mulheres. E o que é que dizem? Lá em Lucas 24. As mulheres dirigem-se a um certo lugar e 2 varões vestidos de branco aparecem e dizem o quê? Por que é que procuram entre os mortos aquilo que vive? Estão à procura de quem? De Jesus. Aqui. Ele não está aqui, mas ressuscitou. É isto que dizem estes 2 homens vestidos de branco perante as mulheres que iam até ao túmulo. Por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E esta é a certeza de que Jesus venceu a morte. Como dissemos ao início, de que a nossa fé não é vã. Ele não está aqui. Por que procurais aqui? A história de Jesus não acaba na cruz. A história de Jesus não acaba no túmulo. O nosso Senhor vive. E agora, aqui no livro dos Atos, nós vemos novamente 2 varões vestidos de branco, dizendo: por que estás olhando para as alturas? Por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esta segunda cena mostra Jesus a ser elevado ao céu e os anjos a declarar: esse Jesus que dentre vós foi levado aos céus. Ele reina. Esse é o nosso presente. Essa é a nossa certeza. Que estes varões dizem aos discípulos: Jesus está à destra do Pai, Ele está à direita do Pai, governa e intercede pela Igreja, intercede em nosso favor. Não estamos, irmãos, não estamos sozinhos. Jesus ascendeu, mas não nos abandonou. Jesus continua a trabalhar em nosso favor. Portanto, a missão da Igreja é guiada pelo poder de um Rei que está vivo, cheio de poder e que está presente pelo seu Santo Espírito. Mas não devemos procurar Jesus entre os mortos, porque Ele já não está morto, Ele ressuscitou. Este Jesus está presente nos dias de hoje à destra do Pai, intercedendo pela sua Igreja. O nosso futuro também está sustentado por estas palavras. Porque da mesma forma que Ele subiu, Ele virá para nos buscar. O nosso presente está garantido. O nosso futuro, está garantido. Virá do mesmo modo como o viste subir. Assim como a ressurreição mudou aquele dia, mudou a dor em esperança, a ascensão transformou o luto em missão. Há uma missão. E a promessa de Jesus, de que Jesus voltará, enche o nosso coração de esperança. E é nessa esperança que devemos viver. A nossa história, a história de Jesus, não termina aqui. Vivemos com os pés firmes na terra, mas devemos ter os nossos olhos fixos no reino. Entre a expressão não está aqui, mas ressuscitou, e esse Jesus voltará do mesmo modo, entre estas 2 expressões de 2 varões vestidos de branco, está a história da Igreja. Entre a expressão não está aqui, mas ressuscitou, e Jesus voltará do mesmo modo, está a vida da Igreja. E neste percurso nós precisamos de entender que uma igreja, se queremos ser uma igreja em movimento, que caminha com a certeza do passado, a presença no presente e a esperança no futuro, precisamos de crer em Cristo Jesus todos os dias.
ser revestido do seu poder, ter os pés bem assentos na terra, porque há muito a fazer, mas os nossos olhos não podem estar só nesta terra. Os nossos olhos precisam de estar abertos, colocados e focados no reino dos céus. É assim que vivemos. É assim que devemos servir, irmãos. É assim que a igreja se deve comportar. O que é que molda a tua vida? Tu que olhas para Cristo ainda como apenas uma personagem na história. O que é que te faz tomar decisões? O que é que te faz viver? O que é que te faz andar? São as notícias à tua volta? São a cultura, a sociedade? Desafio-te a olhar para Cristo. Desafio-te a olhares para Cristo, para aquele que vive, que reina e que salva. Ele pode ser o teu Salvador e o teu Senhor. Arrepende-te do teu pecado. Crê em Cristo Jesus como teu Salvador e Senhor. Como igreja, como estamos a entender a nossa possibilidade de crescimento? Como é que nós achamos que podemos crescer? É através de estratégias, de programas humanas, ou é pelo poder do Espírito? O livro dos Atos desafia-nos e vai-nos desafiar a estarmos dependentes do poder do Espírito. E não há melhor dependência do que essa, de que dependermos apenas e só do Espírito. Para aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, olhemos para o reino dos céus. Saibamos que a missão que Cristo entregou aos seus discípulos é a mesma missão que nos é entregue a nós. E nós precisamos de responder a isso. Precisamos de viver em equilíbrio, com os pés na terra, mas os olhos no reino. Que Deus abençoe a sua igreja.